Ouça agora a revista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 30 dias conquistados para multiplicar. Hoje, a nossa leitura bíblica no plano de leitura da igreja é Atos 14. Leia e registre sua devocional seguindo a sugestão de modelo de nossa revista. 26º dia. Cristão e palavrão. Que contradição! Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Colossenses 3:8. Uma das transformações mais desejáveis que Deus operou em minha vida foi tirar de meus lábios palavras inapropriadas para um discípulo de Jesus. Sim, estou falando de palavrões, falas chulas, que por um período da minha adolescência fizeram parte do meu viver diário. Orava constantemente para que Deus santificasse meu coração e meus lábios, a fim de que eu pudesse abandonar tais práticas, e pela graça de Jesus em minha vida, isso aconteceu. Não falo e detesto ouvir palavrões, de tal forma que peço às pessoas com quem convivo diariamente a não falarem esse tipo de linguagem na minha presença. Porém, fico assustado com o fato deste assunto ter sido pecaminosamente normalizado no meio cristão. Não foram poucas as vezes em que eu me deparei com discípulos de Jesus utilizando linguagens vulgares, normalmente associadas à impureza sexual, sem nenhum constrangimento. Já tive o desprazer de ouvir uma pessoa alegando que isso é apenas uma questão cultural e que, inclusive, a Bíblia relata casos em que seus personagens fizeram uso de palavrões. O texto utilizado foi Marcos 14:71, quando Pedro praguejou minutos antes de negar a Jesus. Pois é, antes de negar a Cristo, Pedro disse palavras amaldiçoadas. Isso parece demonstrar claramente a condição espiritual dele naquele momento. A verdade é que tais práticas são socialmente aceitas nos dias atuais. Mas quem disse que aquilo que a sociedade aceita deve ser praticado pelos discípulos de Jesus? Você consegue imaginar Jesus fazendo uso de palavras obscenas socialmente aceitas na atualidade? Eu não. Creio que a questão pode ser resolvida da seguinte forma: as palavras que você utiliza no dia a dia poderiam ser usadas em sua oração a Deus? Poderiam ser usadas no púlpito, diante de toda a igreja reunida? A resposta parece bastante lógica. Por isso, afirmo que cristãos precisam buscar a santidade em todas as áreas de sua vida. Um dos significados bíblicos para santidade é ser separado. Logo, precisamos nos separar das práticas que muitos aceitam como normais. Devemos usar nossas palavras com o intuito de abençoar, encorajar e, principalmente, anunciar o reino de Deus para todas as pessoas. Esta é a postura esperada de um discípulo de Jesus, pois cristão que fala palavrão é uma tremenda contradição. Deus anseia por sua transformação. Aplicação prática. Como você tem feito uso das suas palavras? Não aceite aquilo que a sociedade diz ser válido ou não. Lembre-se de que, como discípulos, devemos ter Jesus como nossa referência em todos os aspectos da vida, inclusive na forma de falar. Essa foi a devocional do dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Alianca.
Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar este episódio. Até a próxima!